Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre patrística. Nós vamos falar sobre essa junção que houve na história da filosofia, lá no período medieval, que houve uma relação mais aprofundada entre fé e razão. Uma das coisas mais importantes desse período é notar que a filosofia se dedicou a estruturar as verdades da fé. Da mesma forma que a fé, nesse período se dedicava também a entender a filosofia dentro do seu corpo religioso. Então, muitos serão os filósofos que também serão considerados, por exemplo, santos para o cristianismo. Por quê? Eram pessoas vinculadas a essa teoria, vinculadas a essa forma religiosa, vinculadas a esse modelo. Então, também nós vamos notar nesse período inicial, que é chamado de patrística, a influência de Platão. Lembrem-se lá da antiguidade, quando Platão dizia que existia um mundo inteligível e um mundo sensível, ou seja, um mundo das ideias e um mundo material. Isso vai casar, vamos dizer assim, com a noção que está presente nesse período da patrística. Então, por isso, nós vamos ver pessoas que vão ser chamadas de neoplatônicas. Outra coisa significativa é entender que esse nome patrística significa paz da igreja, paz desse momento inicial do cristianismo. Então, a ideia de paternidade aqui é justamente dar crédito a essas pessoas que se dedicaram a estruturar de forma racional o pensamento religioso cristão. Então, nesse momento, é crucial que você aí na sua casa entenda que nesse momento vai haver uma vinculação entre filosofia e cristianismo. E essa imagem representa exatamente esse momento em que a verdade, colocada de certa forma aqui, ó, como esse sol que ilumina, também está escrito aqui, ó, veritas, verdade. A verdade, ela não viria mais do ser humano, ela viria, sim, agora da iluminação divina. Então, aqui estão alguns períodos em que, durante a Idade Média, nós vivemos. Por exemplo, como o período da patrística, aqui do século IV ao século VIII. E esse período é importantíssimo entender que ele está se dedicando a estruturar o pensamento cristão. Então, é necessário compreender os limites, nesse momento, do pensamento cristão e, principalmente, dar as bases racionais e filosóficas para que o próprio cristianismo ele se sobressaia, para que ele realmente seja algo compreensível por parte dos próprios cristãos. Então nós vimos ali o período apostólico, o período apologista e o período escolástico também no período medieval. Então nesse momento é exatamente essa característica que nós temos em relação ao período patrístico. Uma das coisas que vocês já devem ter notado é um forte teocentrismo, ou seja, um forte pensamento voltado à noção divina. Deus é que faz a mensura, ou seja, é que colocaria os parâmetros para a nossa intelectualidade, ou seja, a centralidade das nossas reflexões seria a partir da ideia do divino. Então, uma das pessoas, um dos filósofos, um dos religiosos desse período que conseguiu ter uma estruturação do pensamento cristão a partir da filosofia foi Agostinho, ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Tagaste, seja qual for o nome que você dê. Esse é uma pessoa, esse é um personagem muito importante desse período. E aqui nós vemos a ideia de ascese, de dedicação, de estruturação do pensamento acerca da própria religiosidade a partir da filosofia. E a ascese é um esforço intelectual e físico para que você entenda as estruturas da religiosidade e da filosofia. Por isso, dedicação à alma, assim como em Platão, e não ao corpo. E, obviamente, o platonismo está aqui de uma forma muito presente nas reflexões de Santo Agostinho. Então, é necessário entender que esse filósofo é crucial para nós entendermos o período da patrística. Uma coisa para a gente encerrar, então, essa informação sobre o Agostinho é a ideia de iluminação. Toda verdade é oriunda de Deus. É Deus que ilumina a nossa racionalidade e assim nós entendemos todo o percurso. Nesse vídeo nós falamos sobre a patrística, sobre Agostinho de Hipona. Espero que vocês tenham gostado e até breve.